Bom dia! O tema que iremos apresentar é desigualdade social. E o filme que iremos abordar aqui é o Parasita, lançado em 2019 e dirigido por Bong Joon-ho. Essa obra sul-coreana, ela apresenta temas como desigualdades sociais, pobreza e diferenças de classes sociais, mostrando como essas desigualdades elas afetam diretamente a vida das pessoas. A história acompanha a família Kim, que vive em um porão e enfrenta dificuldades financeiras. Em contrapartida, existe a família Park, que mora em uma mansão luxuosa e em uma área muito favorecida da cidade de Seul. Quando o filho da família Kim consegue um emprego como professor particular para a filha dos Park, os membros da família começam a trabalhar na casa sem que os patrões saibam que todos são parentes. Ao longo do filme, a gente percebe o enorme contraste entre os ricos e os pobres, quando são mostrados ali a diferença de qualidade de vida, oportunidades e outros aspectos como saúde também e moradia. No filme, a família Kim vive em um porão pequeno e úmido, em uma região periférica e degradada da cidade, enquanto a família Park mora em uma casa grande e luxuosa, em uma região elevada e valorizada. Esse contraste mostra a segregação socioespacial. Esse conceito geográfico mostra como diferentes classes sociais vivem em um território. Além disso, o diretor utiliza o relevo urbano para mostrar essa desigualdade social. Os personagens mais pobres precisam descer e subir inúmeras escadas, ou para chegar a bairros mais ricos, ou para retornar aos bairros mais pobres. Isso mostra que o espaço urbano não é pensado de forma igual e tem diferenças socioeconômicas. Outra cena importante é a cena da enchente, que vai mostrar que para a família rica a enchente é apenas um inconveniente, a chuva é apenas um inconveniente passageiro. Para a família pobre isso vai causar uma enchente que vai destruir a sua moradia. Essa janela ficou aberta. Vamos, fecha a janela! Ai, hoje o céu está tão azul e sem poluição. Graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Ah, que chuva. Foi uma verdadeira bênção. Isso mostra que as famílias mais pobres geralmente se localizam, eles fazem sua residência em áreas com maior risco para desastres naturais. O filme também dialoga com o conceito de urbanização desigual, em que as cidades são pensadas apenas para as elites e não na população mais pobre. Isso mostra que as oportunidades estão concentradas em pequenas áreas e para pequenos grupos. Bom, dando continuidade, a história se passa em Seul, uma metrópole extremamente urbanizada e densamente povoada. Nesse contexto, o filme mostra famílias pobres vivendo em espaços pequenos, apertados e precários, como sendo o porão da família Kim. Bom, isso pode ser associado às consequências do crescimento populacional acelerado, à concentração populacional de pessoas nas cidades, que levam à disputa por moradia, emprego e qualidade de vida. Bom, geograficamente, o excesso populacional exagerado pode gerar falta de moradias adequadas, ocupação de áreas precárias, desigualdade social, desemprego e subemprego e falta de serviços básicos. Bom, no filme, várias pessoas disputam oportunidade de empregos, o que evidencia a forte competição social em grandes centros urbanos. Além disso, esses grandes centros urbanos são muito desiguais, onde ricos têm casas grandes e confortáveis e os pobres têm lugares abafados e sujeitos a enchentes. Bom dia. O filme Parasita ele pode ser aplicado da seguinte maneira, como um repertório sociocultural em uma redação, e ele pode ser utilizado na introdução, no desenvolvimento, mas nós vamos aplicar ele na introdução, e ele pode ser utilizado da seguinte forma. O filme Parasita, dirigido por Bong Joon-ho, retrata de forma crítica a desigualdade social existente entre diferentes classes econômicas,
Na obra, duas famílias vivem realidades completamente opostas, enquanto uma possui riqueza e conforto, a outra enfrenta dificuldades financeiras e a falta de oportunidades. A partir dessa narrativa, é possível perceber que a desigualdade social continua sendo um grande problema da sociedade contemporânea, pois gera exclusão, limita o acesso a direitos básicos e aumenta a distância entre ricos e pobres. Então essa é a forma de utilizar o filme como repertório sociocultural. Bom dia, eu vou falar sobre o choque de realidade do filme Parasita com a sociedade brasileira. Bom, o filme Parasita ele retrata a desigualdade social entre ricos e pobres, algo muito comum no Brasil. Enquanto os ricos eles têm muito mais privilégio, os pobres têm muito mais dificuldade para sobreviver. Esse contraste representa o que nós chamamos de choque de realidade, que é vivido por muitos brasileiros. Bom, uma notícia recente mostrou que, mesmo com o aumento da média do país, a desigualdade social voltou a crescer em 2025, segundo dados do IBGE. Isso mostra que, como no filme, ainda existe muita desigualdade social e diferença entre as pessoas no Brasil, afetando oportunidades e qualidade de vida e o futuro das pessoas. O estudo do IBGE revelou que apenas 62,5% da população possui acesso à rede de esgoto. E esse estudo também mostrou que as desigualdades são ainda maiores em regiões que a população são pobre, preta, parda ou indígena. E isso evidencia a crítica feita pelo filme às teorias que culpam o crescimento populacional pela pobreza, mostrando que o verdadeiro problema está na má distribuição de recursos e poucas oportunidades. Outro estudo do IBGE analisou as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Esse estudo evidenciou que 30 mil domicílios em 133 municípios foram atingidos e destaca que os desastres naturais atingem principalmente as sociedades mais vulneráveis, que têm menos recursos para se recuperar.